A instrução apostólica é a instrução, e eu estou dizendo assim, muitas vezes não quer dizer que você é um apóstolo, mas eu estou chamando da instrução apostólica. Amém? A estrutural, a instrução de governo, ela visa e ela foca na estrutura da tua vida. Pensa dessa forma. Então você visualiza dessa maneira, a vida cristã, a tua vida pessoal, a tua vida de casamento, teu casamento, a construção de uma família. Qualquer coisa que você vai fazer em Deus, a ilustração que você tem que ter diante de você é de um edifício, é de uma casa. Você edifica a tua vida. A Bíblia fala sobre edificar a tua vida. Você edifica um casamento. Você edifica uma família. Você edifica um negócio. Você edifica. Edificar. Você tem que ver, é uma construção. Essa tem que ser a visualização. Se você quiser saber onde eu estou, como eu estou montando a minha vida, você tem que visualizar um prédio, uma edificação. Ok? Essa é a lógica. E não importa, e uma das coisas interessantes, não importa se você gosta da arquitetura clássica ou da arquitetura moderna. Você já viu certos prédios? Certos prédios modernos hoje em dia, é impressionante. São linhas retas, espelhados, coisa moderna. Aí você vai um pouco mais lá para a Europa, ou na nossa cidade tem aqueles prédios, todos trabalhados, colunas, clássicas. E aí alguns misturam luz com isso. A variedade de construção e de tipo de coisas que... E você pode ser daqueles que gostam do mais antigo, do mais clássico, não importa. Mas todos eles precisam ter uma estrutura e um fundamento, independentemente do estilo que você usa. A estrutura de um prédio e a fundação de um prédio é inegociável. Pode ser ele bonito, pode ser ele preto, pode ser ele branco, pode ser com o telhado assim, bicudo, reto, não importa. A estrutura é fundamental. Então, guarda isso no coração. A estrutura de uma vida, a estrutura de um casamento, a estrutura de uma família, a estrutura de tudo que você edificar na vida, ela é inegociável. É ela que sustenta as variações que você vai ter depois. 1 Coríntios 3, versículo 10, diz assim. Paulo está falando para a igreja em Corinto. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu recebi de Deus uma graça. Lancei o fundamento como prudente construtor, como qualquer um faz. Você quer ter uma vida próspera? Ter uma vida que avance, que cresça e amadureça? O que você vai investir? Você vai focar no fundamento. Então você põe fundamento na tua vida. Essa é a razão porque pais ensinam filhos certos valores, assim, leia a Bíblia todos os dias. Mas não deixa de congregar. Honra e obedece teus pais. O que são isso? São coisas fundamentais, são coisas estruturais na vida de uma criança. Ok? Estrutura. A mensagem apostólica
e a mensagem de paz, eles focam na estrutura. Aí ele diz assim, outro edifica sobre o fundamento. Então você vê, o apóstolo, a mensagem apostólica, ele está fortalecendo, revisando a estrutura do prédio. E aí o que ele está dizendo? Você vai ter acesso a outro tipo de informação, mas você tem que construir sobre essa estrutura. Mas olha o que ele diz, porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus. Cristo Jesus é a base, é o fundamento, é a realidade do que sustenta uma vida. Jesus Cristo é a realidade que sustenta uma vida. Jesus Cristo é a realidade e a base que sustenta um casamento. Jesus Cristo é a base que sustenta uma empresa. Jesus Cristo é a base que sustenta uma família. Jesus Cristo é a base que sustenta um governo de uma nação. Ele é a base de tudo. Se você edificar sobre a rocha que é Cristo, aquilo que você está edificando, aquilo tem chance e tem sucesso de ser próspero. Se não tiver sobre a rocha, não vai adiante. Então, o que acontece? A mensagem apostólica, ele vai ser claro e dizer assim, pessoal, eu sei que nós vivemos num mundo onde tem coceira nos ouvidos, todo mundo quer ouvir a última, todo mundo quer saber o que Deus está falando, que assim, tudo isso tem o seu contexto, mas não esquece da estrutura. Essa é a mensagem apostólica. Porque o que é que você quiser construir em cima depois, se não tiver estrutura, não serve para nada. Contudo, se alguém edifica, olha só, vamos dizer, você escolheu botar Cristo no teu fundamento, certo? Se alguém edifica sobre o fundamento, e aí ele vai dizer assim agora, que tipo de construção você vai ter? Alguns vão usar ouro, outros vão usar prata, outros vão usar pedras preciosas para edificar. Então você já está assumindo que você tem Cristo Jesus como a base, e aí você vai estar dizendo que tipo de material você usa na tua construção. E ele diz, madeira, feno, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará. O fogo vai provar. O teste vai provar. A chuva vai bater e vai provar. Amém? As pressões da vida vão provar. Amém? No final da história, no fundo, o que vai acontecer é o seguinte, aquilo que foi edificado em Cristo, usando as instruções de Deus, esse vai permanecer. Amém? Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para que depois de teres vencido tudo, resistido do dia mau, permanecer inabalável. Amém? Essa é a nossa função. Essa é a nossa prioridade, isso é onde nós focamos a nossa vida. Amém? Se permanecer a obra que alguém sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através de fogo. Então, pensa bem, visualiza a tua vida como um edifício. Visualiza o teu casamento como edifício. Visualiza a tua carreira como edifício. Visualiza a tua família, tudo como um edifício. E ele está dizendo assim, coloca o fundamento, e o fundamento é Cristo. E aí, vede prudentemente como você vai construir, porque a pressão vai eliminar o extra. O que pode acontecer é que você seja salvo, mas a tua construção seja simplesmente ficou no térreo. Amém? Então, nós não estamos falando de salvação. No momento que você escolhe Cristo como Senhor da tua vida, você está fundamentado. Mas não é só isso. Agora tem a parte do quê? Tem a parte de construir em cima. Domingo passado nós estávamos mencionando duas coisas. Segurança e prosperidade. Crede no Senhor e estareis seguros. 2 Crônicas 20:20. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, pensa da seguinte maneira. Você pode dizer assim, ó, você está seguro porque você construiu a tua casa sobre a rocha. Amém?
Então você está seguro porque você está seguro com a tua salvação, você crê em Deus. Só que é o seguinte, para você edificar alguma coisa, você tem que ouvir a voz de Deus também, para não só botar o fundamento certo, mas botar os elementos certos na tua jornada. Essa é a função do ensino e da voz profética, e da voz apostólica e do ensino do nosso Deus. E mesmo que você vá fazer uma reforma, que acontece, você não gostou, você construiu um negócio de palha, torto, e você não gostou. Todos nós já fizemos reforma. Passou o tempo, eu amadureci, eu evoluí, a minha família tinha 1 filho, agora tem 9. Amém. Você precisa de quartos, você precisa reordenar, certo? A cozinha, o fogão era de 2 bocas, agora precisa um fogão industrial. Amém. Isso é parte, é normal, certo? Isso é coisa normal de alguém que cresce, avança, você ajusta, você transforma a tua mente, você tem novos interesses, você vai sendo transformado. O que você faz? Eu vou fazer ajustes na minha vida, ok? Mas você jamais mexe na estrutura. Vou fazer um ajuste na minha família, mas agora é o seguinte, eu não preciso mais de fundamento, eu não preciso mais dessa parede. Quebra essa parede, porque agora eu preciso de 2 quartos. Quebra todas as paredes. Cai a casa. Então, o que nunca se deixa de ter o maior cuidado é com a base e com a estrutura da casa. À medida que o tempo vai passando e os prédios vão ficando mais velhos, o que as pessoas, as prefeituras pedem, o que você pede? Eu queria um laudo de um engenheiro para ter certeza que a estrutura que foi construída há 20 anos, há 30, 50 anos atrás, ela não está corroída por dentro. Amém? Porque os ferros, os materiais não foram bem usados, eles se deterioraram com o tempo. Meus irmãos, quando nós estamos com 50 anos de fé, nós temos que ter certeza que nós estamos bem fundamentados na estrutura da nossa vida cristã. Não importa quanto tempo de fé você tem. Amém? Você está fundamentado na base que é Cristo e a estrutura está intacta para sustentar você. O que a estrutura faz? Ela sustenta o prédio, a tua vida. Amém. Então, quando você olha assim, pastor, esse negócio de perdão, esse é assunto que a gente é macaco velho, né, pastor? Todo mundo já aprendeu sobre perdão. Mas se você não andar em perdão hoje, a tua estrutura vai ruir. E só um parênteses sobre perdão. Nós fomos ensinados sobre perdão assim. Uma ênfase foi dada. Você tem que perdoar, você tem que perdoar, você tem que perdoar. Mas a gente não dá muita ênfase. Você tem que se arrepender, você tem que se arrepender, você tem que se arrepender. A gente sempre põe a culpa no outro. Quando a gente faz um erro, ele diz assim, você tem que perdoar, a Bíblia diz para perdoar. O que indiretamente está sendo? Você joga a culpa do teu erro na pessoa que você exige o cristianismo dela para perdoar, quando Deus diz assim, te arrepende do teu mal. Então, quando nós falamos de perdão, a Bíblia fala assim, na oração do Pai Nosso, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. As duas coisas são importantes. Você tem que andar em perdão e você tem que andar em arrependimento pessoal. Amém? Quando Jesus fala, vocês lembram dos 70 vezes 7? Todo mundo tem que perdoar. 70 vezes 7. O que você faz? Eu vou bater na tua cara, tem que perdoar. 70 vezes 7. Eu vou te maltratar. Eu vou me aproveitar. Eu vou falar mal. Eu vou detonar. 70 vezes 7. E Jesus diz assim, olha o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse. Se algum irmão te ofender e pedir perdão, e vier a ti arrependido, perdoa. E se ele te ofender 7 vezes no dia, e vier a ti arrependido, perdoa. Ainda que seja 70 vezes 7. Arrependido. Nós não estamos vendo mais pessoas arrependidas. A única coisa que nós sabemos sobre perdão, você tem que perdoar.
que é um veneno, que se tu não perdoar vai correr teu... E aí você fica provocando, também incomodando, tem que perdoar, tem que se arrepender. Faz sentido isso? Nós precisamos voltar à base de arrependimento. Hebreus 6 fala que eu não vou lançar fundamento novo, mas nós precisamos voltar à base do arrependimento e fé. Então, arrependimento é uma das bases dessa construção. Se nós não vivemos uma vida onde arrependimento é central na nossa vida, onde diz assim, me perdoa, eu errei, Deus. A sensibilidade à voz de Deus, onde você erra, e Deus botar a mão, é fundamental. No momento que nós vivemos numa sociedade que você não pode confrontar, você não pode corrigir, você não pode disciplinar, o que nós estamos fazendo? Nós estamos construindo edifícios sem fundação. Quando você não confronta teu filho, ele diz, está errado, não é assim que se faz, você precisa olhar, analisar o que você fez e dizer assim, eu errei, me perdoa, eu fiz isso aqui. Você precisa saber identificar onde você errou, para não errar mais. Não, mas isso vai... Não, você diz assim, eu ergui a voz, eu pensei o que eu não devia, eu desonrei meus pais, eu pequei, isso se chama pecado. E aí você se arrepende, mas você fica pisando em cima das pessoas, está vendo? Pecador, não sei o quê. Não, porque você precisa limpar isso aqui para construir, porque se você não tiver uma vida de arrependimento, não dá para construir nada em cima. Então, por que você faz? Para o teu bem, te arrepende e volta para o caminho. Arrependimento é fundamental. O que acontece quando você não se arrepende? Você fica acumulando ódio, amargura, pecado. Pais que não disciplinam os filhos estão fazendo um dano enorme para os seus filhos. Porque tem receio de dizer assim, meu filho, você é uma bênção, olha só, você é uma bênção, você é assim, trabalhador, sim, mas essa decisão que tu tomou na tua vida nessa área está errada. Essa está errada. Você está vendo que o filho está indo para o lugar errado. Está errada essa decisão. Amém. Quando alguém diz para um filho, diz assim, para o filho que diz assim, nasceu na igreja, diz assim, pai, eu sei assim, eu estou chateado com a igreja e eu não vou congregar em lugar nenhum. E o pai diz assim, meu filho, tu pode estar chateado com tudo, mas isso é uma fundação para tu ser próspero. Tu precisa congregar. Se nós não dissermos isso, nós estamos prejudicando nossos filhos. Porque é uma mensagem apostólica. À medida que o tempo se aproxima e a pressão é ruim, não deixa de congregar. Você precisa estar debaixo da proteção apostólica nessa hora. Então, quando nós não fazemos isso, nós estamos o quê? Protegendo, não querendo tocar nas coisas. O que nós estamos fazendo? Nós estamos causando dano na vida das crianças. E pode ser criança grande, não importa. Estamos causando dano. Chega uma hora que, quando nossos filhos são pequenos, nós instruímos e disciplinamos eles. Quando eles são grandes, quando nossos filhos são grandes, nós instruímos, aconselhamos, mas eles são livres. Mas o que eles não podem ter de nós é achar em nós uma maneira de dizer assim, eu apoio, vai ficar tranquilo, eu te cubro nessa. Aí nós estamos errando. Filho, você pode decidir o que você quiser, mas esse assunto para mim é inegociável, isso é base do cristianismo. E isso vocês estão falhando, vocês têm que considerar, busca Deus, acerta de uma vez, mas volta a congregar. Essa é a instrução apostólica que as pessoas têm que ouvir. Amém? Olha o texto que nós falamos bastante. 2 Crônicas 7 diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar, se arrepender, então eu vou perdoar os pecados e vou sarar a terra. Então é como se Deus diz assim, Deus ama você, claro que ama, mas você tem que se arrepender para Deus te perdoar. Amém? Esse texto é interessante, como ele diz, né? Não, Deus perdoa, eu posso fazer o que eu quiser. Sim, Deus perdoa, você precisa se arrepender. Então eu vou sarar a terra. Então, meus irmãos, e só mais um detalhe, na confissão de fé apostólica, que os apóstolos botaram como base na nossa caminhada, lá no início
a segunda, terceira geração, depois de que Cristo estava aqui, o que eles ensinaram? Eu creio em Deus, o Pai, eu creio no Espírito Santo, eu creio na obra divina, eu creio no nascimento da Virgem, amém? Eu creio na Igreja Universal, a Igreja Cristã, eu creio no corpo de Cristo, na comunhão dos santos, e eu creio em perdão de pecados. Amém? Essa é uma das coisas básicas. Amém? Eu creio, uma das bases do nosso cristianismo é que nós somos pecadores, mas nós cremos no perdão de pecados. Amém? Se você não exerce a tua fé na realidade que você peca, mas Deus te ama, morreu na cruz e perdoa os teus pecados, como diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Nós não pecamos, mas se pecarmos, nós temos um advogado diante de Deus que intercede por nós. Então, o que acontece? Perdão de pecados é uma das bases para nós construirmos a nossa vida. Graças a Deus. Então, quando nós estamos cantando, graças a Deus pela obra da cruz, pelo sangue, nós somos livres, é isso. Por quê? Porque você apoia a tua vida no perdão de pecados. Você vive sem condenação. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? E o que é estar em Cristo Jesus? Você crê em perdão de pecados. Ele é o teu parâmetro. Então você diz, Senhor, eu me arrependo dessa maneira de pensar, que não é a tua maneira de pensar. E aí o que acontece? Você está em paz porque você está sobre a rocha. E um dos aspectos de estar sobre a rocha é que você crê em perdão de pecados. Então você também não pode dizer assim, Deus não me ama, Deus não me quer, amém, tudo que eu falo. Não, está errado, porque isso não é uma base sólida para você. A base sólida é graças a Deus, porque por pior que seja as minhas escolhas e o que eu fiz no passado, eu creio em perdão de pecados. Essa é uma base. E essa base, como eu disse, estrutural, ela tem que estar presente no teu prédio, senão o prédio cai. Então, guarda isso, meus irmãos. Tem certas mensagens, certas instruções, certos fundamentos que eles têm que estar sempre presentes. Se você quiser construir alguma coisa na tua vida, você tem que olhar que a base é Cristo e certas estruturas estejam postas. Amém. E perdão de pecados é uma delas. Então, o que você tem que ter? Arrependimento e fé. A vida de arrependimento é uma das bases para você construir a tua vida. Quando você errar e tomar uma decisão errada, você é rápido diante de Deus, para Deus dizer assim, o Espírito Santo, uma das funções do Espírito Santo é convencer do pecado. Então ele vai bater na porta, ele vai tocar no teu coração. Está errado isso. Amém? Quando os filhos são pequenos, os pais instrui e convence. Quando os filhos são maiores, quando nós amadurecemos, o Espírito Santo de Deus vem. Em Coríntios, quando você toma a ceia, o que a instrução de Paulo é? A instrução de Paulo é, se você está sem disciplina, alguém tem que disciplinar, mas você mesmo te julga na mesa. Amém. Você anda na mesa do Senhor, uma das funções da ceia é você olhar na ceia e dizer assim, o que é a ceia? É a base que é Cristo, a obra da cruz, o amor de Deus expressado ali, e aí você finca a tua vida com base nessa realidade e você diz assim, eu estou fora, Senhor, me perdoa. E aí você, o quê? Se nos julgássemos a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados por ninguém. Por que um pastor, um pai, um líder espiritual nos julga e nos ajuda? Porque nós não estamos julgando a nós mesmos. Esse texto é falado no contexto da ceia, que é um dos fundamentos. Não deixa de congregar. À medida que o tempo se aproxima, então, semanalmente, regularmente, nós participamos da ceia. O que nós estamos fazendo? Nós estamos ajustando a nossa vida regularmente, expondo a nossa vida para ter certeza, amém, que a tua vida está bem estruturada. Você imagina, meu irmão, se você começa a ver, eu não sei se você é assim, mas você está vivendo lá no teu apartamento, você se mudou, está novo, você vê uma rachadura na... Aí você, amor, a rachadura aumentou. Não te preocupa. Amém. Ela veio até aqui. Amém.
Aí você ouve uma notícia no jornal dizendo assim, ó, prédio cai, né? Platibonda cai, né? Como é que é aquelas marquise cai no centro, porque não sei. Aí você diz assim, amor, vamos chamar alguém para dar uma olhada na estrutura. Amém. Aí você vê o que? Aquelas pessoas que são os chatos, né? Eles vão lá embaixo da garagem, do prédio, e vão olhar vazamento de água, estrutura de concreto exposta. E você diz assim, nós precisamos o quê? Fazer um reforço aqui. Com o risco de ter que esse prédio vir abaixo, como Miami foi ali, né? Não aconteceu em Miami? Vocês não viram? Por que vidas desmoronam? Por que casamentos desmoronam? Por que famílias desmoronam? Porque na hora de fazer o reforço na estrutura, nós não estamos dando voz à estrutura, porque o que nós queremos é a cobertura do bolo, o marshmallow e a cereja. De que adianta o marshmallow e a cereja, ou a janela bonita que veda, ou o telhado colorido, ou a cor pastel, amém, sobretom, fruta-cor da tua parede, se a estrutura da casa vai cair? A tinta da tua casa é importante? É importante. A estrutura da tua casa é importante? É importante, mas 1000 vezes mais importante do que a tinta da tua casa. Existem escalas de valor e de prioridade. Ou seja, se você construir sobre ouro, sobre prata, a casa fica de pé. Existe escala de valores e de importância na construção de uma vida. Os engenheiros estruturais, ou a voz apostólica da igreja, ela vai analisar a estrutura das vidas. Ela enxerga a estrutura do casamento, ela enxerga a estrutura e vai dizer, tem que cuidar nisso, esse é o problema. A voz apostólica na igreja, ela enxerga estruturalmente as coisas. Tem lugar para outro tipo de voz? Com certeza tem lugar, mas é fundamental a voz apostólica nessa hora da igreja. Olhando para a vida, a estrutura de uma vida familiar, das finanças, a pessoa vai olhar o quê? Ela vai olhar a estrutura. Ela consegue, o engenheiro estrutural, ele vai visitar uma obra e vai dizer assim, pô, que negócio, ele é atraído pela... Olha só que estrutura reforçada que os caras fizeram, isso aqui tem 190 anos esse prédio, isso aqui está intacto, eles acham o máximo, amém. Amém. Porque isso é a vida deles. Aquele que ouve as minhas palavras, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem que edificou uma casa sobre a rocha, e quando o vento bateu, a chuva soprou, os rios transbordaram, a casa não caiu. Você percebe que a ênfase do texto é: a casa não caiu, ela estava bem estruturada, ela estava forte, ela estava, sólida. E a ênfase do outro texto é aquele que ouve, não põe em prática a estrutura, é isso que ele está dizendo. Ele não dá valor para a estrutura, quando o vento bate forte, as pessoas desmoronam. Meus irmãos, nós temos visto muita gente desmoronar. Seja pela idade do prédio, seja pela falta de estrutura. Amém.
Então, uma das coisas que eu creio que Deus está fazendo em nossas vidas, está restaurando essa realidade, e precisa restaurar a voz apostólica na igreja nessa hora, é porque essas pessoas vão se levantar e vão dizer assim, amém, te arrepende e volta, acerta, amém, reestrutura essa realidade. Vocês já viram vários filmes assim, se você quiser destruir um prédio, o inimigo vai plantar bomba e dinamite aonde? Na parte estrutural do prédio. Não é verdade? Vamos dizer, você tem lá um prédio enorme. Onde é que ele vai entrar? Se você quiser fazer esses implosão de prédio, onde é que você vai? Você vai lá onde é que a viga estrutural, você põe uma carga de dinamite ali e você põe outra aqui. Mas é só isso? Você não precisa fazer, explodir o 15º andar. O 15º andar, botar uma bomba no 15º andar. Vai explodir o 15º andar. Você vai lá embaixo e planta na estrutura 3 cargas bem calculadas. E aí você implode um prédio inteiro. Sabe onde é que o inimigo visa? O inimigo visa a tua estrutura cristã, da tua fé. Quando o inimigo ataca a nossa vida, não pensa, meu irmão, que o inimigo queria, que a comer a fruta no jardim do Éden era o objetivo dele. O objetivo dele é Adão e Eva perderem a confiança em Deus. O objetivo do inimigo não era assim, vai comer aquele fruto lá, aquele fruto é bom, não, segue. Não, o objetivo é usar o fruto e uma instrução divina para afetar e questionar o coração, lá dentro do coração de Adão, e dizer assim, Deus está escondendo. Criar o quê? Desconfiança de Deus. No momento que o inimigo acessa a teu coração e você desconfia de Deus, ele planta uma bomba lá dentro. Toda a tua vida está desestruturada a partir desse momento. Por quê? Protege o teu coração, porque é lá dentro do coração que fé vem e é gerada. Então, o que acontece? Lá no teu coração, no mais íntimo do teu coração, a palavra de Deus, o amor de Deus vai ser revelado na tua vida, vai entrar lá dentro. E aí o que você faz? Você sela o teu coração, porque se o inimigo acessar a tua fé e a tua confiança em Deus, todas as demais coisas dali fluem. As fontes da vida fluem dali. Então, o que vai acontecer? Se você não confia em Deus, você desconfia do amor e das intenções de Deus, as tuas ações e as tuas atitudes vão refletir isso. E o Espírito Santo de Deus vai ser derramado e fazer morada em nós. Esse texto que nós lemos agora das fundações, da pedra, ouro, pedras preciosas, ele leva para o ponto, não sabeis que sois templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo está dentro de vós. E a Bíblia diz assim, que do nosso interior vão fluir rios de água vida. Da onde fluem os rios de vida, as decisões sábias, as palavras de sabedoria, vêm lá do nosso coração, onde Deus plantou o seu reino em nós, no nosso interior, e dali vão fluir a vida. Se o inimigo acessa o teu coração, a nossa confiança em Deus é a número 1 pré-requisito para qualquer construção. Eu creio em Deus. Eu confio nele. Ainda que eu não enxergue nada, eu todavia me alegro em Deus, eu louvo a Deus na pior situação. Eu vou sempre, em todo tempo, louvar a Deus, porque ele é digno de louvor, ele é fiel. A realidade da nossa vida é você chegar num ponto da tua vida e dizer assim, eu não entendo nada do que está acontecendo, mas Deus sempre é bom, Ele está sempre certo, Ele sempre é amor, Ele sempre tem um bom plano e todas as coisas cooperam para o bem. E eu vou me submeter a uma pior. Dói na minha carne, dói no meu espírito, mas eu, no meu homem natural, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Puf.
Ou seja, não é uma questão de argumento, não é uma questão de explicação, porque se o teu coração não está protegido, você está na beirada e o inimigo vai sugerir, não comeu daquele negócio, está vendo? Você não foi promovido, não te escolheram para sentar na frente, você não ganhou aquilo, está vendo? Deus está escondendo. Se nosso coração está vulnerável nesse ponto, nós somos derrubados fáceis. Amém? Nós somos presa fáceis. Olha o que aconteceu com Jó. A pressão foi de todos os pontos. Família, finanças, posição, honra, esposa, doença, corpo, tudo. E a Bíblia fala assim de Jó, que a esposa dele chegou nele e diz assim, tu ainda conservas a tua integridade? Tu ainda consegue segurar aquilo que é mais precioso na tua vida? E aí o que ela diz? Amaldiçoa Deus e morre. Ele diz assim, larga Deus de mão e morre. E é exatamente isso que acontece. No momento que nós largamos Deus, morte começa a entrar na nossa vida. Por que você não diz assim, abençoa Deus e vive? Amém? Essa é a palavra apostólica, profética. Creia em Deus, jamais duvide. Deus é sempre fiel. Deus nunca vai falhar. Amém? Deus te ama e tem um plano para a tua vida. Amém? Abençoa e louva a Deus e vive. Amém? Essa é a palavra apostólica, estrutural, que diz, eu não entendo, porque ninguém vai chegar para Jó e dizer assim para Jó, tu errou, tu é isso, a causa dos teus problemas. Não é o ponto. O ponto é o seguinte, jamais... Olha a diferença da mensagem apostólica. A mensagem apostólica está dizendo, jamais desconfie, jamais duvide do amor de Deus na tua vida. Essa é a mensagem apostólica. Mas isso aí não resolve nada na minha vida. Resolve sim. No momento que isso aí está bem seguro, a voz de Deus começa a fluir para como você vai sair dessa situação. Lembra, crede no Senhor e estareis seguros. A primeira coisa que nós precisamos proteger o nosso coração, nós precisamos estar seguros, nós precisamos viver em paz, a nossa fé está intacta. Amém? E aí depois o que? Crede nos seus profetas e prosperareis. Efésios 3. Versículo 14, por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Esse é o alvo da oração de Paulo. Apóstolo Paulo, mensagem apostólica, eu oro, eu me ponho de joelho para que o teu homem interior esteja bem sólido. Amém. O que o homem estrutural, o que a mensagem apostólica vai olhar se a tua fé está intacta? Amém. Que a maneira que você fala, a maneira que você age, você sabe uma coisa, ele está passando uma situação extremamente difícil. Mas ele continua crendo em Deus. É isso que o apóstolo e a mensagem apostólica quer detectar. Continua firme na rocha. Amém? E olha só, ele está pedindo pela riqueza da glória, da força, do poder e do Espírito. Amém? Ele está recorrendo a todo o arsenal celestial. Não é pouca coisa. Ele está dizendo, eu peço... com tudo que eu tenho, de tudo que é força, de todos os planetas, de tudo que é possível, com um alvo, que o teu interior esteja fortalecido. Esse é o objetivo, que o teu interior esteja forte. Amém? Porque dali vai vir tudo. Então ele está dizendo assim, se eu puder orar uma coisa só, eu oro para que eu vou usar a glória de Deus, a riqueza de Deus, o favor de Deus, o amor de Deus, o poder do Espírito, os anjos, tudo que eu tiver, para que focar no teu estrutura interna. E a tua fé, ele diz assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Esse assunto é inquestionável. O fundamento e a base está alicerçada. Ninguém mexe. Nada
Nem ninguém, nem anjos, nem a morte, nem principados, nem potestades, nem o mundo vindouro, nem as forças do presente, nem as forças do futuro. Nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, você entendeu a mensagem número 1. Deus te ama e não há nada que isso possa mexer nessa história. Ninguém pode sugerir o contrário. Eu sou amado por Deus e essa realidade do amor de Deus é que me gera força para viver. Amém. E é fruto do amor que Deus tem pela minha vida que eu creio em perdão de pecados. Amém. É parte. Perdão de pecados é uma consequência do amor de Deus por nós, porque o que acontece? Ele amou a você de tal maneira que Ele resolveu o problema do pecado para você andar com Ele. Amém. Mas a base por baixo do perdão de pecados é o fato que Deus te ama. Essa é a base, Deus me ama. E meu irmão e minha irmã, se a tua estrutura, na tua conversa, na tua maneira de agir, de pensar, o engenheiro estrutural enxergar um pouquinho de gota de dúvida quanto se Deus me ama, a única coisa que importa nessa hora mexe na estrutura da tua casa. Primeiro, antes de pensar em botar um telhado novo. Ah, mas eu tenho um problema financeiro. Esquece o problema financeiro. Esquece o problema financeiro. Que adianta arrumar o telhado se a estrutura vai cair? Amém. Aí você arruma o telhado, cai a casa. Arruma o telhado, cai a casa. Arruma o telhado, cai a casa. Arruma a casa, a estrutura. E aí você vai ver Deus operando. O que nós estamos fazendo mexidas, amém, paliativas na pintura da casa, na maquiagem das pessoas, amém, no telhado. Nós estamos esquecendo da estrutura. É importante o telhado? Sim, Deus vai te dar graça para mexer com esse telhado. Mas, número 1, põe a base. Deus te ama. E é isso que está escrito aqui. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados no amor de Deus. Amém. Paulo está usando toda a força que ele tem. Amém. É que nem aqueles filmes, ele está ali, pegando ali, né, energia do sol, da terra, tudo. Amém. É mais ou menos isso. Amém. Para quem gosta de ilustração. Você atrai a força de tudo. E ele vai dizer assim, mira que o teu coração seja fortalecido, que o amor de Deus seja estabelecido em ti. Porque sabe o que é? Essa é a semente do reino de Deus. Salvação é isso. Deus amou, você abriu o teu coração e a semente do amor de Deus. Então, uma explosão. Amém? E aí uma coisa ficou estabelecida na tua vida. Deus me ama. Ninguém precisa me falar mais nada, ninguém precisa provar mais nada, eu não preciso ganhar dinheiro, eu não preciso perder dinheiro, não preciso mais nada. Deus me ama. Sabe o que isso faz? A nossa confiança em Deus gera segurança. Paz no nosso coração. Sabe para quê? Porque nessa condição de paz, agora a voz profética vai ficar mais clara. Por quê? A fim de poderes compreender o quê? Largura, profundidade. Agora é a construção. Deus quer construir para cima, quer construir para baixo, quer construir para o lado, quer construir para todos os lados. Você só vai poder construir para todas as dimensões de Deus. Aqui está escrito, a fim de poderes compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Então, o que acontece, meus irmãos? Você quer edificar uma casa, edificar a minha vida, eu quero amadurecer espiritualmente, eu quero ser uma bênção, eu quero construir, eu quero fazer isso. O amor de Deus lá. E aí o que você faz? As dimensões de Deus agora vão ser construídas em cima dessa realidade. Tremendo. Amém. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ou seja, amém, o que Deus quer construir, mas Deus vai construir de dentro para fora. Quando eu servia no quartel, onde é que fica a sala do general num quartel? Alguém sabe dizer? Amém. Como regra, no meio do quartel. Amém.
Não colado na parede, onde o inimigo afunda ali, ele já toma o general. O general é o lugar mais protegido da estrutura, certo? Amém? Como funciona uma cidade? Você tem muros ao redor, atalaias, vigias em cima. Para o quê? Para detectar quando o inimigo vem. Como funciona um exército, como funciona uma guerra? Tem camadas, níveis de defesa. Então, o que acontece? A estratégia de guerra é o seguinte: se o inimigo passar pela posição 1, a posição 2 segura. Se ele passar pela posição 2, a posição 3 segura. Se passar pela posição 4, a posição 5 segura. O que nós não podemos é deixar a chegar na estrutura de comando. Porque no momento que ele acessar o nosso coração, nós estamos fritos. Então, como funciona? Por que a importância da construção do edifício, meu irmão? Porque Deus constrói em cima uma coisa da outra. Se você não entender que o amor de Deus é importante e a estrutura apostólica é importante, o que vai acontecer? Para você tudo é importante. Então o que acontece? O amor de Deus é uma mensagem importante, pastor. Amém? Mas cura é uma mensagem importante. Oração é uma mensagem importante também, claro. Amém? Edificar uma família é uma mensagem importante também. Aí você põe tudo no mesmo peso, certo? Se o inimigo quiser acessar a tua fé na área do amor a Deus, está exposto, está na superfície. Se ele quer acessar as tuas finanças, está exposto na superfície. Se ele quiser acessar a tua família, está exposto. Agora, se você constrói em cima, uma coisa em cima da outra, para ele acessar o teu coração, ele vai ter que passar por várias camadas. Amém. Quando a Bíblia fala constrói sobre o edifício, é exatamente para proteger, você vai construindo. Então, o que acontece? Os mares da vida e as pressões que nós vivemos podem quebrar a janela do teu prédio, mas jamais vão mexer na minha estrutura. Amém? Eu já passei por testes onde a janela do meu prédio quebrou. Mas daí o engenheiro estrutural vai olhar e vai dizer assim, danos pequenos. Trocamos os vidros, mas a estrutura está intacta. Amém. Quantos de vocês já passaram por testes na vida? Onde você diz, senti a pressão do vento, senti o sopro dos ventos e a água subiu. Mas depois que passou, pequenos prejuízos que a gente resolve. A estrutura está intacta. Pessoas passam pela mesma pressão, derruba a casa. Por quê? Porque está mal construída. Isso é falado para condenar, para julgar? Não, meus irmãos, para ajudar nessa hora. Amém? Por que, tenta entender isso, por que é importante colocar a pedra do amor de Deus essencialmente? Depois você coloca o que você coloca em cima. Amém? À medida que os anos vão passando, você está estruturado em Deus. Quanto mais amadurecido, mais difícil o inimigo entrar e questionar o teu amor a Deus. É isso. Quanto mais você avança na tua fé cristã, menos ele vai conseguir chegar lá dentro, porque você tem níveis de defesa. O que acontece quando você constrói um pouco errado a tua lógica? É que quando você chega em 50 anos de fé e o inimigo questiona o teu amor a Deus, significa que você não construiu uma coisa em cima da outra, você está construindo coisas, amém, sem estruturar em cima, você está colocando tudo de lado, você domina o assunto você domina esse assunto, você conhece esse assunto, mas todos estão na superfície. Eles não desceram. Isso significa o quê? Tem coisas mais importantes que outras.
Tem coisas que vêm primeiro. E quando os religiosos da época questionaram Jesus, disse, qual é o primeiro e o mais importante? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com o teu coração, com a tua alma, teu espírito e com todas as tuas forças. Tem coisas que vêm primeiro. E o que nós precisamos ter certeza, meus irmãos? À medida que o tempo se aproxima, que a tua estrutura está sólida. Se não der tempo nessa terra para você fazer um estudo sobre a marca da sandália dos anjos, amém, isso não é tão importante. São distrações. Nós estamos sendo distraídos, meus irmãos, com teologias, com doutrinas, com coisas bacanas daqui, com um vento novo, uma coisa nova, que são bênçãos se vieram de Deus, se foram construídas em cima de uma solidez. Amém. Nós precisamos do mover de Deus, nós precisamos das coisas que Deus quer restaurar, se estiver dentro da base. Amém. Então, pensa da seguinte maneira, o inimigo, ele te distrai com um assunto, mas o que ele quer pegar é o teu coração. Lembra sempre disso. O objetivo final do inimigo é você chegar ao ponto de dizer assim, você questiona Deus e questiona o amor de Deus e as coisas de Deus. O que importa, meu irmão? O que importa para o bom construtor? Para a gente ir concluindo. Amém. O bom construtor, ele faz assim. Nós temos um orçamento, olha só, nós temos um orçamento e um prazo para entregar essa obra. Onde é que nós vamos cortar? Está levando muito tempo a base e a estrutura. Amém? E ninguém vai enxergar. Corta ali e vamos botar logo, vamos terminar isso aqui que nós precisamos vender. O apóstolo, a visão apostólica vai dizer o quê? A instrução apostólica vai dizer assim, fortalece a base, depois a gente resolve essa outra parte. Deus me disse recentemente, pastor, que é para dar ênfase no louvor. Então eu estou deixando de lado a leitura das Escrituras ultimamente. Porque Deus me falou para dar uma ênfase no louvor. Ah, é? Então eu estou deixando de ler as Escrituras, porque Deus me disse para dar uma ênfase. Meu irmão, dá uma ênfase no louvor sem deixar de ler as Escrituras. Essa é a lógica cristã. Deus me chamou para gastar um tempo e investir na minha família, por isso que eu não posso congregar mais. Investe na tua família e continua congregando. Tem tanta outra coisa para cortar. Por que nós cortamos o congregar? Porque é a coisa menos importante para nós. E que é aquela coisa que a gente entende que não afeta a nossa vida. Mas é exatamente aquilo que afeta a nossa vida. É exatamente por isso que nós não temos tempo de congregar, é porque nós estamos envolvidos, cortando e resolvendo um monte de problemas que surgiram porque a nossa base está desestruturada. Amém? Então, o que acontece? Pastor, não adianta, essa situação eu não consigo perdoar. Você não tem como. Amém. Se você não andar em perdão e perdoar, você não tem como avançar. Amém. Eu tenho mais coisa a fazer, larguei de mão, eu não posso. Amém. Não, você tem que fazer. Você percebe que nós estamos vivendo essa história de ou um ou outro.
A regra de uma construção é: jamais deixa as coisas estruturais no lugar. Amém? Vai construindo em cima. Deus me abençoou com um trabalho e eu não posso mais congregar. Amém. Esse é o pai espiritual vai falar. É um momento, é algo momentâneo que você está tendo? Só presta atenção, não te distrai. Porque à medida que o tempo se aproxima, não deixemos de congregar. O que é não deixemos de congregar? É a estrutura de uma vida que sustenta todas as outras coisas. E aí você vai dizer assim: tá, mas pastor, como é que eu estou com uma situação com a minha família que eu tenho que resolver? Como é que eu faço? Pastor, eu não tenho tempo, eu só tenho tempo para louvar, não tenho tempo para ler as Escrituras. Amém. Você percebe? Nós vivemos a nossa vida com essa ideia, ou um ou outro. No conceito de Deus, é um e outro, não são mutuamente excludentes. E uma das maneiras, para a gente concluir mesmo, uma das maneiras de nós prosperarmos e avançarmos é ver que a nossa estrutura está bem colocada e ela continua no lugar para que você consiga construir em cima. Então, o que vai acontecer? Se você enfatiza na estrutura, crede no Senhor, estareis seguros, crede nos profetas, e aí você avança. Faz sentido isso, meus irmãos? Hebreus 3. Eu dei alguns exemplos, cada um usa os seus exemplos como quiser. Mas você vai perceber que existem ensinamentos, mas não deixa de tomar ceia. Não deixa de tomar ceia semanalmente. Não deixa de congregar regularmente. Não deixa de meditar dia e noite das Escrituras. Honra aos pais. Olha o que a Bíblia diz: honra pais e mãe para que seja de longa vida. Então, você percebe que existem ensinamentos estruturais, estratégicos. Então, por que é importante isso? Porque a Bíblia diz assim: vede prudentemente como edificais. Vede como edificar. Se você edifica de maneira correta, o inimigo vai ter menos acesso ao teu coração. E é da onde fluem as fontes da vida. Então, Hebreus 3, eu creio que é o nosso último texto, diz assim, versículo 1, Hebreus 3, diz assim: por isso, santos irmãos, presta atenção, olha o que ele diz: santos irmãos, que sois participantes da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. A nossa fé, aquilo que está a base da nossa vida, que nos sustenta, a base da nossa vida que nos sustenta, é o nosso conjunto daquilo que nós cremos. E o que nós cremos é a base daquilo que nós confessamos. Então, o que o inimigo está atrás? Ele está atrás da central do comando do teu coração, para que você, ao invés de dizer assim, abençoa Deus e morre e vive, ele vai dizer, amaldiçoa Deus. Então, o que ele está dizendo? Ele quer acessar o teu coração, para que você comece a usar a tua boca para avançar o reino dele. O inimigo
vai fazer. Ele não pode, meus irmãos, ele não pode operar fora do teu lugar de repouso, debaixo das asas do Altíssimo. Amém? Nós estamos escondidos em Deus. Ele não pode entrar aqui, te arrancar daqui. Mas ele do lado de fora, ele pode dizer assim, ó, tu tem certeza que Deus te ama? Isso ele pode dizer. O inimigo, nosso adversário, anda como um leão em derredor, procurando uma brecha para devorar. Ele está procurando uma brecha. Então, como ele opera? Tu tem certeza que Deus te ama? E aquela situação que aconteceu, como tu me explica? Se você dá papo para o inimigo, é porque ele tem muito acesso ao teu coração. Amém? Se um soldado tem acesso ao general, a tua estrutura de comando está errada. Amém? Se o teu coração não está protegido, amém, o inimigo tem fácil acesso a isso, e volta e meia você está questionando o amor de Deus na tua vida, é porque você está mal construído. Então ele está ali, amém, tentando achar uma brecha. Então edifica corretamente. Por quê? Porque dali vem as fontes da vida. É dali que vem a nossa confissão. E sabe o que está acontecendo, meus irmãos? Deus procura um coração nessa hora, totalmente dele. E ele quer mostrar-se forte. E o que vai acontecer? Com um coração totalmente dele, a tua voz agora tem poder de bênção, tem poder de cura, tem poder de restauração, tem poder de prosperar, tem poder de restaurar, tem poder de abençoar. São palavras que vão sair da tua boca, palavras de sabedoria, palavras de cura, palavras de encorajamento, palavras de instrução, palavras de correção, palavras divinas para que o reino de Deus avance na terra, nessa hora. Se com o nosso coração cremos e com a nossa boca confessarmos, Jesus Cristo é o sumo sacerdote, o apóstolo da nossa confissão. Ou seja, aquilo que você crê que Ele estabeleceu no teu coração, Ele vai envolver o céu todo para manifestar na terra. Ele é o sumo sacerdote, Ele é o que vai executar, Ele é o intercessor, é aquele que, amém, que vai defender a sua palavra na terra. Ele vela por sua palavra para cumprir. Por outro lado, se você não protege teu coração, o inimigo vai pressionar. E é só o que ele faz. Ele pressiona por fora, o máximo possível, com o que for a tua área de fraqueza, o que for, pressionar para chegar no teu coração e do teu coração sair a seguinte: eu não sei se Deus me ama, eu não sei por que isso acontece comigo, eu não sei por que, e aí a tua boca começa a blá, 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 blá. E aí o que acontece? O inimigo conseguiu alguém para manifestar na terra os propósitos dele na tua vida. Por isso existe poder de vida e de morte naquilo que nós falamos. Então, uma das razões porque a nossa boca às vezes fala do que está cheio o coração e ela não está falando coisas que vêm do trono, é porque a nossa estrutura de fundamentos está mal posicionada e nós estamos com níveis de defesa um pouquinho vulneráveis. E é aí que entra, então, a instrução básica apostólica. Cuida disso. Amém? Não deixa de congregar. Toma ceia regularmente. Amém? Honra a Deus. Medita dia e noite nas Escrituras. Não deixa de fazer isso. Anda em louvor, em tudo dai graça. Você começa a restaurar a estrutura. Em cima de uma base fundamental. Deus te ama e te ama muito. Amém? Jamais questione isso. E uma das coisas que eu queria agregar nessa tua estrutura, nós cremos no perdão de pecados. Jamais ande sob condenação. Quem não consegue lidar com o passado, não consegue avançar. Se você está sempre lembrando das coisas erradas que você fez, dos problemas que você teve e do culpa que você carrega, você está sempre olhando para trás. Deixa Deus curar o teu passado. O sangue de Jesus é poderoso, lava a nossa consciência. Eu creio, e nós precisamos dizer isso, meus irmãos. Porque Deus me ama muito e, consequência disso, eu creio em perdão de pecados. Eu creio no perdão de pecados.
nesse lugar de paz, onde não existe, porque o pecado separa a gente de Deus. Então as pessoas se sentem um pouco assim, parece que eu oro, Deus não me ouve, parece que eu estou distante, eu não tenho confiança, porque de alguma maneira o inimigo mexeu nessa estrutura. Amém. Então põe de volta. E meu coração nessa manhã é dar uma reforçada em algumas estruturas. Amém. Fortalece. Eu creio em perdão. Eu sou uma pessoa amada por Deus, perdoada. Amém. Nenhuma condenação. Eu estou em paz com Deus.